Existem alguns comportamentos que os transtornos de ansiedade favorecem que eles aconteçam. E a gente precisa ficar bem atento para que isso não se torne uma forma de viver. E inclusive impacte na sua produtividade, na sua capacidade de realizar os planos para o futuro que você sempre teve e repentinamente isso impactar em todo o resto da sua vida. A proposta desse canal é fazer com que você entenda o que acontece com você e não se julgar por isso. Entender o que acontece e reduzir o nível de julgamento e até de culpa por determinados comportamentos ou por não conseguir determinadas coisas faz parte do processo de tratamento. E você pode ajudar a si mesmo ou a si mesma a melhorar tudo isso. Hoje nós vamos falar de 3 comportamentos que a ansiedade favorece que eles aconteçam. Mas vamos entender um pouco mais e dar algumas orientações para evitar que isso impacte profundamente na sua vida. O primeiro comportamento tem a ver especialmente com pessoas que já passaram mal, especialmente em situações de crise de pânico e desenvolveram a agorafobia, que é o medo de passar mal. E o comportamento que eu estou falando é o de desistir de fazer coisas por medo de passar mal. Isso tem a ver com a evitação do sofrimento, com a evitação disso acontecer de novo. Eu entendo que isso pode acontecer. E se você já passou por isso, já deve ter evitado situações para que não se sinta mal novamente. Mas a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Claro que tratar o quadro é essencial, mas aqui a ideia é falar além disso. Vou entender que quem sente isso já está em tratamento e se não está, precisa, tá? Com o psicólogo, com o psiquiatra, para ajudar você a enfrentar os sintomas, ou melhor, a lidar com isso. O enfrentamento geralmente é muito mais complicado do que o lidar e fazer com que a coisa fique mais fluida. Desistir das coisas por medo de passar mal pode acontecer, dá para compreender. Mas comece a fazer, sabe o quê? Comece a lembrar da última vez que isso aconteceu e o que você fez, das vezes que isso aconteceu e que a situação passou, do tempo que passou, do que você fez e de que estratégias você já aprendeu aqui nesse canal ou na sua própria terapia que fazem com que você saiba o que fazer diante de uma crise. Aqui no canal tem vídeo que te ensina isso. E aí você vai lembrar, o que eu fiz da última vez? Eu vi num vídeo da doutora Ana que não era para sair correndo, que não era para sair para respirar, que não era para desistir do que eu estava fazendo. Manter, respirar, inspirar por 4 segundos, pausar por 2 e expirar por 6. Tem um vídeo aqui falando disso e eu vou deixar no card para que você saiba o que fazer. E aí você vai lembrar das estratégias já aprendidas e dizer para si mesmo, olha, eu preciso ir naquele lugar. Se eu me sentir mal, eu vou fazer isso, isso e isso. E pensar, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer, eu já sei, porque já aconteceu e eu estou aqui hoje. Então, o que de pior pode acontecer é eu me sentir mal, eu ter uma palpitação, eu ter uma tontura. Nessa situação, eu vou parar o que eu estou fazendo, respirar. Se eu tiver algum remédio de indicação do meu médico para isso, eu vou tomar, esperar isso passar, a sensação passar e seguir. O entendimento do que você vai fazer se sentir-se mal é a principal coisa que você precisa falar para você e ficar muito claro para que você comece a reduzir o comportamento de evitação. Claro que eu não estou aqui dizendo que isso é simples, que isso é fácil. Alguns pacientes precisam de terapias com exposição gradativa, da situação que ele tem medo, mas a maioria das pessoas começa a evitação sem necessariamente estar tão grave. Então, para não ficar muito grave,
Comece a fazer isso e, consequentemente, você vai sendo a pessoa que mais sabe lidar com você. O segundo comportamento muito comum de acontecer e que a gente precisa prestar atenção para não alterar o fluir da vida é não deixar de fazer perguntas quando as coisas não estão claras para você. Então, o comportamento que a pessoa desenvolve é não fazer perguntas e ficando cheia de dúvidas por medo de julgamento. Especialmente pacientes que sofrem com ansiedade social, que têm como uma das bases o medo do julgamento, não perguntam, não se expõem para que não fiquem, em uma situação em que o outro possa achar que a pessoa deveria saber ou não. Eu sei que existem graus de ansiedade social. E isso é um comportamento que favorece, que faz com que o próprio transtorno faça com que a pessoa assim fique. Mas eu quero incentivar você a uma mudança de pensamento sobre isso. A clareza é o que faz a vida andar. E muitas vezes nós nos julgamos mais do que qualquer outra pessoa. E eu posso dizer que, na verdade, nós somos os nossos maiores julgadores. E, na verdade, o seu medo de julgamento, claro que tem a ver com o pavor de tudo isso que a própria ansiedade faz, mas também tem como pano de fundo você ser o maior julgador. E aí isso tem muito mais a ver com a projeção do seu pensamento sobre você do que o que o outro tem. E eu tô aproveitando a falar isso porque eu sei que não são só pessoas com transtorno de ansiedade social, que chamava de fobia social, que tá assistindo esse vídeo. Muita gente deixa de perguntar por medo de julgamento sem ter nada disso. Porque eu sei que na ansiedade social existe um trabalho a ser feito muito mais amplo sobre diversas questões de exposição. Mas mesmo uma pessoa com outros transtornos de ansiedade pode evitar fazer perguntas por esse medo. Lembre-se que aquilo que é óbvio para você não é óbvio para o outro e aquilo que é óbvio para o outro não é para você. E, portanto, às vezes a pessoa te explica uma coisa, fala alguma coisa achando que foi clara, mas na verdade ela não foi. E não quer dizer que você deveria saber mais sobre aquilo. Quer dizer que a pessoa pode não saber qual seria a sua dúvida sobre aquilo. E, portanto, perguntar vai fazer com que a sua vida flua muito mais facilmente nos projetos que você for fazer na escola, na faculdade, no trabalho ou mesmo na família, porque assim as relações ficam mais claras. E aí não tem desentendimento ou pouco entendimento sobre algo que poderia ser mais facilmente resolvido. Então lembra, quando você ficar com medo de julgamento e não quer fazer uma pergunta sobre isso, lembra que talvez o julgador na verdade seja você e que o outro talvez não tenha sido necessariamente muito claro e vai ficar muito feliz em te explicar novamente para que as coisas saiam como deveriam sair. Tá? Esse lance do não perguntar atrapalha muito a vida de muitas pessoas em diversos aspectos, porque acaba afetando várias áreas, inclusive relacionamentos. Às vezes as pessoas, por estarem mais tempo uma com a outra, não fazem mais perguntas que talvez ela ache que já deveria saber, ou o outro não é muito claro porque acha que já faz um tempo que está junto e, portanto, não fala de forma muito clara. Então fazer perguntas, seja no seu trabalho, seja em sua casa, seja no seu relacionamento, a clareza é o que move. E assim você vai elaborando mais perguntas e a qualidade das nossas perguntas é o que determina a qualidade das nossas respostas e, consequentemente, mais clareza sobre como caminhar. Um terceiro comportamento muito comum, agora a gente está falando especialmente de pessoas que têm ansiedade generalizada, ou seja, que têm um nível de preocupação maior do que a maioria das pessoas, é a tentativa de desviar o pensamento através de jogos, especialmente no celular ou no computador, ou assistir sequências de episódios de séries ou filmes de uma forma ininterrupta. Muitas pessoas acabam jogando ou assistindo para desviar e aliviar pensamento.
Só que esse comportamento pode gerar um problema pior na vida da pessoa, que é o prejuízo do andar da vida no sentido de produtividade e das coisas que ela precisa fazer. E aí o que acontece? Ela começa a jogar ou assistir por muito tempo para aliviar. Quando ela vai perceber, ela fez isso por 4 horas seguidas, aí ela se sente mal porque não fez as outras coisas, aí ela começa, em alguns casos, a dormir mais tarde porque acha que não aproveitou o dia e todo esse ciclo começa a quebrar. E aí quando vai olhar e observar isso, já está há um tempão dormindo extremamente tarde, acordando extremamente tarde e se sentindo uma pessoa que não consegue andar na vida, porque existem algumas coisas que têm horários melhores para se fazer, coisas que você precisa cumprir, tarefas que estão esperando que você faça, ou coisas para você mesmo, e aí começa a achar que a vida não está andando. Então, mesmo que você não pratique isso de jogar ou de assistir para aliviar pensamento, se for outra coisa que você está fazendo, começa a observar isso, estabeleça um tempo para fazer isso, porque não é proibido fazer, né? Claro, a gente não está falando aqui da proibição de você jogar ou assistir, mas é preciso estabelecer um tempo. Por quê? Porque se você for esperar um alívio, você pode ser prejudicado e boicotado pelo próprio cérebro. Então você tem que ter um tempo de fazer isso. Depois que você cumpriu esse tempo de fazer isso, já deu uma aliviada maior do que o começo, né? Já conseguiu desviar um pouco, seguir para uma atividade de algo que você precise fazer. Mas estabeleça tempo. Eu gosto sim de me aliviar, de relaxar jogando todos os dias. Ok, eu vou estabelecer que eu vou jogar no máximo 30 minutos. Eu vou jogar 1 hora por dia. No meu dia isso cabe. Ok, eu vou botar um alarme para isso. Por quê? Porque eu já sei que eu não consigo determinar um tempo sem um alarme para isso. Então, o conhecimento do próprio comportamento faz com que você comece a estabelecer outros. E aí faz com que você não tenha um prejuízo de produtividade muito grande e gere todo o ciclo de desgaste que eu falei antes, que é de achar que o dia passou e você não fez absolutamente nada. O objetivo desse vídeo é você entender que alguns comportamentos são favorecidos pelo próprio quadro, mas que a gente tem que perceber para atuar, porque o grande lance é não fazer com que comportamentos ruins relacionados à ansiedade se cronifiquem e gerem um prejuízo de muito longa data na sua vida. Se você não perceber a evitação, isso vai persistir por muitos anos e você vai evitar fazer uma série de coisas por conta disso, se protegendo de se sentir mal, se protegendo de ser julgado, de ser julgada, se protegendo dos seus pensamentos. A percepção disso é um passo muito importante para as alterações que se precisa fazer de conduta, de hábito, de caminhada. Não é só um medicamento, seja natural, seja alopático, não é só você começar a praticar terapias corporais, como eu já citei aqui, entender o que acontece, mas fazer algo com isso. A proposta desse vídeo também é te estimular a fazer algo com o que você percebe que está fazendo. Entender, perceber e agir. Porque é isso que vai fazer diferença, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, clica no curtir e aproveito para convidar você para a nossa live de amanhã no nosso canal de lives, o Inteiramente Lives. Se você está vendo esse vídeo depois do dia da live, não tem problema. Aqui abaixo desse vídeo vai estar o link da live, o link do canal, que nós vamos falar de 3 coisas práticas para ajudar você a reduzir a ansiedade. Acredito que isso vai ajudar você a ter uma vida com maior qualidade. Nós vamos bater esse papo ao vivo amanhã na nossa live, às 20 horas. Normalmente ela acontece às 20 horas, então se você não está fazendo parte, clica aqui abaixo, se inscreva no canal de lives e nesse canal se é a sua primeira vez aqui, porque lá a gente conversa ao vivo, tem mais tempo, tira dúvidas, né? Bate esse papo de uma forma mais
longa, né, com tempo maior, normalmente dura 1 hora e tira uma série de dúvidas. Lá já falamos sobre pensamentos negativos, consequências do Covid na saúde mental, falamos também já sobre genética, traumas, coisas que contribuem para o desenvolvimento de quadros de ansiedade. Convido você a fazer parte tanto dessa grande comunidade aqui, inscrevendo-se nesse canal, e do outro nosso canal de conversa ao vivo, Inteiramente Lives. Até lá!